Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um dia estamos aqui, Irmãos Dias Podcast. É um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar tudo. Renda fixa morreu? Fundos imobiliários, nós temos um debate aqui muito interessante. Fica até o final do vídeo, vai valer muito a pena. Mas antes, André Dias, o papai do ano, como é que você tá? Estou muito bem, bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. 2 super convidados hoje, né? A Marília, que ela é especialista em produtos de renda fixa. O Ricardo, do canal Lucro FC, também, que vocês já conhecem. Tanto a Marília como o Ricardo, vocês aqui do Irmãos Dias já conhecem. E hoje a gente vai falar com ambos aqui. O Ricardo vai falar mais aqui sobre fundos imobiliários, a Marília também sobre renda fixa. O Ricardo também vai falar de tudo também, Carol, vai falar de renda fixa, fundos imobiliários. Vamos fazer uma salada aqui e vamos entrar num debate, né? O que tá valendo mais a pena? Fundo imobiliário ou renda fixa para esse momento? Ou vale a pena ter os dois? Então fica até o final que a gente vai falar tudo nesse vídeo, tá certo? Mas antes de mais nada, Carol, já comenta aqui embaixo de onde vocês estão falando. Tem gente que assiste a gente do Japão, Carol, da Alemanha. De outros países, a gente fica muito São Paulo, Nordeste, Sul. Comenta aqui embaixo de onde vocês estão falando. E também, Carol, muito importante, né? Muito importante. O que é importante? Dá o seu like, viu, criatura? Não custa nada. Você vem aqui, dá o like pra fortalecer a gente nessa rede gratuita aqui, que é o YouTube, pra gente passar pra mais pessoas também, que é muito interessante. Já se inscreve também aqui no canal. Bom, Marília, analista de renda fixa da Nord, que é super conhecida, seja muito bem-vinda. Ricardo, Obrigada. Lucro FC, que é a casa de vocês, praticamente, né? Já viemos, né? Algumas vezes. Já viemos e se chamar eu venho de novo. A gente sempre gosta. É bom que quando o pessoal volta, é porque pelo menos gostou, né? Gostou. Pelo menos foi legal. Mas Marília e Ricardo, muito bem-vindos, tá certo? Nós vamos falar hoje muito aqui de renda fixa, vamos falar de fundos imobiliários. A galera tá ansiosa pra saber o que eu faço agora com o meu dinheiro, porque a taxa Selic tá em queda. Muita gente preocupada. Aonde que eu invisto meu dinheiro agora? Mas antes de mais nada, Carol, vamos apresentar os nossos parceiros de hoje, né? Você aí que quer ter acesso à melhor plataforma para estudar fundos imobiliários, ações, gráficos, de uma forma simples, a empresa de uma forma geral, dívida, com forma simples, para você fazer as melhores escolhas. Pessoal, a gente vai falar aqui de uma plataforma que eu uso, o André também, nos nossos canais, que é o Investidor 10, né, André? Não, é muito legal. Então, assim, se você tá começando a investir, ou quer começar a investir, ou já investe aí no mercado de renda variável, renda fixa, enfim, tá certo? O Investidor 10, ele vai trazer para você as informações completas. Por exemplo, você quer investir no Banco do Brasil, nas ações do Banco do Brasil. Lá dentro, você vai ter acesso ao endividamento do Banco do Brasil de forma simples e fácil. Os indicadores ali estão super bem explicados. Então, você vai ter todas as explicações do que é o lucro, do que é a dívida, o que é margem de lucro, tudo muito bem explicado. Além do que, você vai ter notícias das empresas ali dentro do site. Então, para você fazer hoje um estudo das ações, das empresas que estão na Bolsa de Valores, é muito mais simples do que alguns anos atrás, né? Em minutos, você consegue ter ali um resumão de todos os indicadores, do que está acontecendo com a empresa. É muito legal. Fora isso, fundos imobiliários também. Poxa, eu quero investir em um fundo imobiliário de shopping center. Você vai lá, coloca o código XPML11, tá certo? O Investidor 10 vai te trazer toda a ficha técnica com todos os indicadores e vai trazer ali, inclusive, olha, tem muita informação legal, gráfico, é muito bacana, tá certo? Nós vamos deixar aqui o QR Code, né, Carol? Tá passando o QR Code. Vamos deixar também para você, meu amor, aqui embaixo do vídeo, na descrição tem um link para você ter acesso ao Investidor 10E. É gratuito, tá bom? Então vai lá, confere, a gente usa, vale muito a pena. Na minha opinião, uma plataforma completa. E agora vamos falar do nosso outro parceiro, que é o Grana, um baita de um aplicativo que automatiza o seu imposto de renda dos seus investimentos na bolsa. Para quem não sabe, tem que declarar, tá certo? Se não declarar, você vai ter problema com a Receita Federal. A diferença é que através do aplicativo Grana vai facilitar muito essa declaração de imposto de renda, porque além de ser seguro, porque é parceiro da B3, você também vai conseguir fazer através de uma declaração pré-preenchida, muito rapidamente, né? Preencher aí sua declaração, os seus investimentos na Receita Federal, né, Carol? Que é muito importante. Exatamente. Para você entender, né? Você aí, em 5 minutos, que tem dificuldade, a gente vai tirar isso das suas costas. Mas você precisa preencher ali na Receita Federal os seus dados. E o Grana, ele tem uma declaração pré-preenchida que ele automatiza os seus investimentos, a sua declaração que está ali na Receita Federal, e através de uma automatização, com seus dados seguros, tá certo? Ele preenche ali o seu imposto de renda de uma forma mais simples, tá bom, pessoal?
Então a gente vai deixar aqui, tira isso da sua cabeça, vai lá de forma simples, está aqui embaixo na descrição o link do aplicativo Grana e também tá passando o QR Code na sua tela. Só clicar aqui, né, André? E vamos isso pra aí. entrevista? Vamos lá. Bom, falando de taxa Selic, cenário caindo, 9% a expectativa. Renda fixa agora, morreu? Como é que fica essa situação? Pois é, a renda fixa vai render menos, né? Eu sempre falo que você tem a rentabilidade basal da sua carteira, que é tipo assim, não quero correr risco nenhum. Quero investir num Tesouro Selic, não quero correr risco de crédito, não quero correr risco de marcação a mercado. Que eu vou render? Você vai render Selic, né? E a Selic agora vai ser mais baixa. Aquele 13,75 ficou para trás e agora a gente vai arrumar para uns 9%. Podendo ser um pouquinho mais, podendo ser um pouquinho menos, a depender do cenário macro, né? Dos próximos dados de inflação. Então, quem está acostumado a ver 1% ao mês na renda fixa, sem ter que tomar risco, sem nem que fazer nada, isso vai morrer. Não vai mais rolar, né? E vai ter que se acostumar com um novo patamar de rentabilidade para baixo. E aí, se você quiser ter o potencial de ter 1% ao mês ou 1,5% ao mês, você vai ter que explorar outros tipos de ativos, ou você vai ter que tomar um risco de marcação a mercado, né? São aí as duas formas de você tentar ganhar um pouquinho mais. Ou seja, a gente falar em 1% ao mês, isso aí não existe mais, então. Acabou. Acabou. Eu acho que o investidor ele tem que entender o cenário, né, da taxa de juros, que é a grande referência para ele. Mas eu até gostei na introdução do nosso bate-papo aqui, falando que a gente vai falar sobre muitas coisas, porque realmente o investidor não pode olhar só para uma classe de ativos, né? Então, realmente, o investidor se acostumou com 1% na renda fixa tranquilamente. Comprou um Tesouro Selic, já era 1% ao mês. Vai mudar? Vai mudar, mas isso não tem problema nenhum. A economia ela é cíclica, né? Os investimentos eles vão acompanhar isso, então o investidor tem que ir entendendo cada cenário. A renda fixa morreu? De jeito nenhum. Ela sempre vai fazer parte da carteira. 1% ao mês com tranquilidade? Não tem mais. De repente, ele vai ter que conseguir ainda esse 1% ao mês com um título pré-fixado. Mesmo agora a gente falando dos fundos imobiliários, ainda vai ter fundo de papel que vai pagar 1% ao mês. Obviamente, a gente tem que analisar qual é o risco e retorno desse investimento. E para isso que a gente está aqui para conversar hoje. Mas possibilidades de 1% ao mês eu acho que até existem ainda, mas cada vez vão ficar mais raras. E o investidor tem que sim alinhar o risco-retorno da carteira dele. Também não adianta colocar tudo em... porque o pessoal tem mania, né? Agora é fundos imobiliários. É a moda da vez, né? Entre aspas, que não deveria. Mas aí a pessoa esquece da renda fixa para uma reserva de emergência, até para um caixa de oportunidade para comprar. E isso acontece muito, né, gente? Não sei se vocês recebem essas mensagens. O pessoal realmente não tá muito preocupado com a reserva, às vezes, né? É difícil. Às vezes você vê a pessoa sem reserva e ela só vai valorizar a reserva na hora que precisa. Realmente aconteceu alguma coisa, a pessoa precisa usar... Aí ela vai vender as ações dela que estão para baixo. Aí ela vai falar, putz, não queria vender isso. Vou precisar desse dinheiro para comprar um apartamento, para comprar um terreno, para construir alguma coisa. Mas as minhas ações estão para baixo. Então, meu título de renda fixa que eu comprei está com marcação mercado negativa, né? O prefixado, a taxa subiu. E aí a pessoa vai resgatar no pior momento e resgata menos do que estava imaginando resgatar. Agora é importante a gente falar... Porque muitas pessoas ficam chateadas, mas então acabou esse 1% ao mês. Mas eu acho que é importante vocês falarem sobre a questão de juros baixos ser algo importante para a economia, né? Super. Então eu acho que as pessoas têm que entender essa questão. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quer falar? Não, a Marília aqui, além de análise especialista em renda fixa, fala muito bem sobre cenário, economia, etc. Por favor. Não, mas é isso mesmo, assim, o juro baixo, ele é bom para todo mundo, menos para o rentista. O rentista prefere o juro alto, porque ele vai ficar lá no seu Tesouro Selic, no seu CDB de liquidez diária e não vai precisar tomar risco. Agora, quando o juro está baixo, todos os investidores em conjunto vão procurar financiar outras atividades para eles poderem render mais. E aí você financia empresas, né, que estão em setores estratégicos, você financia operações de infraestrutura, você financia imóveis, você financia, enfim, empresas de todo tipo. Então, para a economia em si, as empresas e os vários setores da economia, eles têm muito mais recursos de financiamento quando o juro está baixo. Exatamente, porque as pessoas vão buscar novas oportunidades.
E claro, você tem um negócio e você consegue captar um custo muito mais barato, você viabiliza um número muito maior de negócios e a economia cresce muito mais. Então, para a economia, para emprego, para crescimento, é muito melhor juro baixo. Agora, pro rentista que não quer tomar risco, aí quanto mais, né, quanto maior o juro, melhor. E Aí pros eu- fundos imobiliários, hein, Ricardo? Não, eu costumo falar justamente isso, né? Que a queda da Selic é boa para a economia real. Então, como a Marília mesmo falou, para os imóveis, o setor imobiliário se favorece, né? E aí o investidor ele tem que pensar que é o seguinte: a gente está no melhor dos lados, porque a gente pode escolher. Se a renda fixa estiver lá em cima, eu posso aumentar a minha fatia em renda fixa. Agora está mudando o ciclo econômico, está com baixa da taxa Selic. A gente já viu, os fundos imobiliários subiram quase 20% em um ano, né? Por quê? Movimento de juros, né? Não sabemos o que vai acontecer no futuro, não dá para prever. Mas se a gente faz uma montagem de carteira ali interessante, a gente aproveita um pouquinho. Então, a Selic está caindo, poxa, que chato, eu não vou mais conseguir 1% ao mês. Mas, por outro lado, a economia real se favorece. Então, o seu emprego, de repente, vai ser favorecido e as alternativas de investimento em bolsa de valores também se favorecem, né? Então, a gente não precisa nem ser muito arriscado na bolsa, né? Que as ações tendem a ser mais arriscadas que os fundos imobiliários. Mas a gente viu os FIIs, que são menos voláteis que as ações, valorizando quase 20% em um ano, né? Ah, mas Então, ainda tem coisa barata, né? Tem alguns fundos aí, por exemplo, o VISC 11, se eu não me engano, ainda tá barato. Ainda tem fundos de tijolo, de shoppings, né? Alguns ali de galpão que são bons, que ainda estão baratos. E laje muito descontada, mas já estão começando a subir também, né? ainda tem oportunidade, mas ultimamente eu tenho falado que, assim, é a última oportunidade de comprar barato. Porque se a gente olhar para, sei lá, setembro, outubro do ano passado, tava tudo muito Nossa, tava de barato, graça, muita É. coisa né? A barata. gente Todos os falou, fundos né? imobiliários, tijolos, papéis, estava tudo tranquilo. Você podia fechar o E olho e ninguém queria comprar. comprar, parece, né? Ninguém queria comprar, dá oportunidade, né? Dá oportunidade. Agora tá ficando mais difícil, já tem que olhar com mais detalhes, analisar melhor, fazer uma perspectiva, né, uma expectativa. Quando a gente fala de tijolos, é até mais difícil, porque não adianta olhar só o PVP, Sim. né? Quando a gente olha o PVP do papel, ali é mais factível. E posso te falar, eu acho que agora os fundos de papéis estão até mais baratos que os tijolos, né? Os tijolos têm potencial de valorizar? Tem. Mas parece que está todo mundo olhando tijolo e tem fundo de papel bom, no preço Tá justo descontado ainda. ou até mais barato, É né? que parece que o pessoal faz o caminho inverso, não é, Ricardo? Quando a gente tinha que investir em tijolo, que foi o que você falou, que era setembro, outubro ali, que tava com o valor patrimonial bem abaixo, o pessoal tava olhando papel porque pagava muito dividendo, porque a renda fixa estava em alta. Aí agora que os fundos imobiliários de tijolo subiram, o pessoal vai olhar o tijolo porque, pô, tá subindo bacana, será que sobe mais? E esquece o papel que talvez tá caindo um pouco, porque a renda fixa tá caindo e os fundos de papel estão pagando um pouco menos. Não, e aí ele vende o papel fica barato e o tijolo começa a ficar caro, né? E aí tá sempre correndo atrás do rabo, né? Isso acontece em renda fixa também? Também. Existe? Se você olhar a cota do juro 11, aquela ETF que é de é um fundo de debêntures de infraestrutura, o valor dela tá acima do valor patrimonial. Que é exatamente isso, né? Você tá comprando caro. Por quê? Porque todo mundo agora quer debênture de infraestrutura por conta da mudança da legislação dos isentos, né? Você diminuiu a capacidade das empresas de emitir títulos isentos, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, e com isso você diminuiu a oferta. Só que tá todo mundo querendo isento porque mudaram os fundos exclusivos. Agora o fundo exclusivo tem come cotas. Então, o pessoal saiu do come cotas, foi pro isento. Aí diminuíram o isento, eles foram para debênture de infraestrutura. E estão comprando debênture de infraestrutura acima do valor patrimonial, diminuindo o benefício do imposto de renda, né? Então, na verdade, você vai só pelo imposto de renda e não percebe qual é o valor justo. Então, super acontece com renda fixa também. E vai ficando popular, né? Você falou do FIINFRA. De repente tá todo mundo procurando Todo mundo. FIINFRA, porque, sei lá, ficou popular. É. Só que também não tem nem tanta oferta assim, né? Pra tanta gente comprar. É interessante que com os Fiagros aconteceu isso também. Exato, eu ia falar né? isso agora. Se a gente tiver Ganho alto, todo mundo... um tripé, assim, de tipos de investimento de crédito, né, a gente tem os FIINFRAs, tem os Fiagros e os fundos imobiliários de papéis, por exemplo. São 3 características de investimento de crédito que o investidor ele pode, num primeiro olhar, já conseguir fazer um filtro pelo preço sobre valor patrimonial. Porque um FII de papel, comprar caro, você diminui muito seu potencial de ganho. Uhum. Um FIINFRA, a mesma coisa. E os Fiagros,
até, sei lá, alguns meses atrás, estavam todos super caros. Aí veio uma crise do agro, expectativas pioraram. Agora que eles estão É uma chegando no valor commodity, justo. né? Aí agora a gente Exatamente. teve uma baixa, né, da safra e também reflete, né? Então o Reflete. agro é forte, mas também tem os seus momentos ali que são mais Mas aí- delicados, né? Então, mas aí o mercado ele vai, talvez agora voltando para um lado um pouco mais racional. Se você olhar os fiagros agora, estão no valor justo. Então, assim, tava todo mundo comprando caro, agora perdendo um pouquinho de dinheiro. Mas agora que é um momento que eu acho que vale a pena começar a olhar. Porque é um mercado que já tem 2 anos, já dá para ver que algum teve calote, porque em crédito vai ter calote, mas você já começa a ver qual que performou melhor, né? Como que as gestões atuam e comprar no valor justo. Eu acho que assim, qualquer tipo de investimento de crédito, seja FI de papel, FIAGRO, FIINFRA, tem que comprar no valor justo ou abaixo. Agora o pessoal pergunta muito assim, né? Qual o melhor investimento da renda fixa para 2024? O que vocês acham? Eu acho que é o IPCA mais 2035. Você está protegido da inflação com um juro real de 5,80, que é o que está agora, é imbatível. O Itaú até fez um gráfico muito interessante de quantas vezes que você ganharia e perderia dinheiro comprando um IPCA mais a uma taxa de 5,80. Se não me engano, eram 85% das vezes você ganharia dinheiro no ano seguinte. E aí, se você comprasse a IPCA mais 6, era tipo 100% das vezes que você ganharia dinheiro. Então, realmente é uma taxa fora da média para cima, né? Uma taxa muito alta. E você está protegido da inflação. Então, mudou o Banco Central, agora é Galípolo. O Galípolo decide deixar o juro baixo e a inflação comendo solta. Você está no IPCA+, você está mais protegido da inflação, né? Você vai garantir o 0,5% ao mês, né? E ele voltou, né, agora, porque ele estava nessa taxa de quase 6% ano passado, não estava? Tava e chegou a bater acho que 5,40. E aí voltou agora para 5,80, junto com o aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, né? Ah, tá. Então, eu acho que é até legal a gente falar isso. Quando saiu de 6 e quanto você falou? Chegou a bater em janeiro do ano passado, chegou a bater IPCA mais 6,5. Nossa, super alto. E deu um ganho de marcação ao mercado de quanto, mais ou menos? 25%. Olha aí, que legal. Às vezes a gente fala da marcação ao mercado e o público não entende esse potencial, né? Mas você vê, um título IPCA 2035, que sai ali da casa dos 6 para 5 ponto alguma coisa, dá 20% de ganho. Exatamente. Retorno Ou de seja, bolsa, o cara né? pode vender. Explica, porque acho que tem muita gente que não entendeu o que vocês estão falando. Ótimo. É legal explicar o que é Uhum. marcação ao mercado e como ganhar dinheiro com isso, né? Ótimo. Eu vou falar aqui rapidamente, depois a Marília ela complementa, mas eu costumo falar que a marcação a mercado é quando você compra um título público, por exemplo, Tesouro IPCA, e você pode resgatar, vender ele antecipadamente e, dependendo da situação econômica, você ganha mais do que você previa. Então, por exemplo, 20% de valorização num título público, isso é possível? É possível. Aconteceu ano passado. Né? Por quê? Porque a tendência da taxa Selic, a tendência do IPCA mudou. E mudou favoravelmente para o investidor nesse momento. Né? Então, quando você compra um título, você comprou lá um título que te pagava 6% mais IPCA. Agora, se você, alguns meses depois, vai procurar na prateleira o mesmo título, ele está te pagando 5. O que vale mais? O que você comprou a 6 ou esse a 5? O a 6 vale mais, só que ele não está mais disponível. Então, você que comprou a 6, você tem algo que vale mais do que o que está na prateleira hoje. E esse ganho pode chegar, por exemplo, a 20%. Mas para quem você vende e como fazer essa venda, Marília? Você pode fazer no Tesouro Direto, né? Se você comprar pelo Tesouro Direto, o Tesouro Direto ele se obriga a recomprar de você a hora que você quiser vender, todo dia útil. Então, comprei do Tesouro, através do Tesouro Direto, e quero vender, ele se obriga a recomprar. E pelo preço justo, ele é muito transparente. Agora, comprei pelo mercado secundário de títulos, que também tem isso nas corretoras. Aí eu vou ter que achar outro investidor que queira comprar para eu vender. Então é um mercado de balcão que a gente chama, né? E para fazer isso, ele tem que fazer via assessor ou ele mesmo pode ir lá e colocar a venda? Pode. Não é que ele pode colocar a venda, né? Não tem uma tela que ele coloca a venda lá. Ele fala com a corretora, fala que ele quer vender, ou fala com o assessor ou via app. E aí a corretora dá uma cotação, e aí acha o comprador, né? Dá uma cotação e aí ele compra.
quando for mercado secundário, você só tem que tomar o cuidado de saber se você está comprando no preço justo, né? Porque como você tem que achar um outro comprador, o comprador dá o preço que ele quiser, né? Então você só tem que ter certeza que você está fazendo no preço justo. Ah, não sei qual é o preço justo, não sei onde conferir. Vai no Tesouro Direto, que é muito É mais mais fácil. seguro, né? Muito mais transparente. transparente. Total. Agora, falando ainda de renda fixa, a gente teve a mudança das regras de LCI, porque muitas pessoas compravam, porque em 90 dias tem ali tinha, né? A carência de 90 dias, e aí você tem uma rentabilidade de isento de IR. O que aconteceu? Porque muita gente falou, mas o que mudou em LCI? Qual as novas regras? Boa pergunta. A LCI antes tinha a carência mínima de 30 dias, passou para 1 ano. E a LCA para 9 meses. Então, tem um mínimo agora de 9 meses. É isso, né? Não Acho que troquei, sim. né? É isso. LCI 1 ano, LCA 9 meses. Então, você não pode mais usar. Tinha muita gente que usava para reserva de emergência, né? Sim. A liquidez pós 90 dias. Ficou super famoso esse produto. Agora não tem mais, agora é no mínimo esse período um pouco mais longo, né? Para você ampliar aí as fontes de financiamento. Além disso, para o banco emitir uma LCI e LCA, ele tinha que ter lastro ou para empréstimos no setor de agronegócio ou para empréstimos imobiliários. Mas acabava que eles colocavam um monte de coisa naquele balaio, entendeu? E usava para emitir qualquer coisa. E aí eles deram uma diminuída. Ó, você só pode usar se você for emprestar diretamente para compra da casa própria ou para não sei o quê. Tipo, eles fecharam o cerco e falaram assim, ó, você só pode usar diretamente para isso. Não pode ser, não, porque a empresa é do setor imobiliário, mas eu estou usando para comércio exterior. Não tem que ser assim um empréstimo, um canal mais direto. E aí, claro, você diminui, né, o lastro e, portanto, você diminui a quantidade emitida de LCIs e LCAs. E aí, você diminui a quantidade emitida para uma mesma demanda, as taxas caem. Então, você olha lá na XP, por exemplo, você vai ver LCI e LCA curtinha, 85% CDI. Que é, grosso modo, a mesma coisa que você vai ter no Tesouro Selic se você ficar com mais de 2 anos. Exato. Então, as taxas agora estão Não estão tão atrativas, né? Baixinhas. Mas assim, e se o investidor ele quiser superar a média do mercado, superar a média da taxa Selic, vamos falar hoje está 10,75 e a perspectiva de queda, né, para chegar próxima a 9. Quais outras opções dentro de renda fixa que o investidor pode escolher no momento? Olha, eu acho que um ponto que ele pode olhar tem uma questão do planejamento dele, se ele puder carregar por mais tempo, né? Porque com essa tendência de baixa da taxa Selic, se ele conseguir pré-fixar hoje uma parte da carteira dele com um retorno maior, ele vai conseguir, né? Então, por exemplo, se ele tiver, sei lá, uma parte do dinheiro dele que ele pode estacionar por 5 anos, provavelmente ele vai achar um CDB pré-fixado que pague 13% ao ano. Então, ele mantém 1% ao mês durante esse período de 5 anos. Só que ele vai deixar esse dinheiro estacionado. Então, essa ideia do pré-fixado pode ser interessante para uma fatia da carteira. E aí, como a Marília mesmo falou há pouco, o IPCA+, que você tem o potencial da marcação ao mercado, né? Então, eu acho que o pós não é mais o momento do pós, digamos assim. Porque para reserva de emergência, sim. Mas o potencial está do outro lado. Muita gente pergunta, né, André, para nós. Para reserva de emergência, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária? Acho que é uma pergunta comum para vocês. Qual a opinião que vocês têm Se disso? for CDB de liquidez diária de bancão, pode usar também. E tem que ter o Itaú, resgate, mas Bradesco. tem que ter o resgate imediato. Ele tem Sim. que pegar aquela opção, Liquidez diária. para não confundir, porque caso tenha uma emergência, ela vai precisar usar o dinheiro. Agora, uma questão, Marília. Quando a gente fala desse 1% ao mês, as pessoas não se iludem e esquecem de descontar a inflação? Será que é correto a gente falar 1% ao mês? É que, assim, claro, com certeza, ninguém desconta a inflação. Você ter 1% ao mês já líquido de R e líquido de inflação é muito difícil, né? Aí você tem que ter demais. 15% Aí você fala, de não é possível, retorno. isso não existe, né? Exato. Mas é que é um retorno, assim, realmente, 1% ao mês, você não precisa tomar risco, né? Você vai render muita coisa. Você realmente, para que você vai tomar risco? O pessoal adora 1% ao mês. O que eu vejo chegando muito na minha DM, assim, Marília, tem uma meta financeira para minha vida e isso exige que eu renda 1% ao mês.
qual título que vai me dar isso, né? A pessoa quer que eu faça meio que mágica, assim. E aí eu um gênio, a né? Selic a 2 e a pessoa me falando isso. Eu falo assim, ó, querido, não dá. Liga no Banco Central, tenta convencer eles a subir pra Eu não 18 consigo fazer ao ano. mágica, né? Tipo, Você falou um ponto importante, Marília, e se você citou essa questão de metas de vida. Por exemplo, o cara quer fazer uma viagem, ou o cara quer comprar um carro, ou o cara quer comprar uma casa. Como é que ele consegue montar um planejamento dentro da renda fixa para estruturar isso? Você tem que colocar uma média de taxa de juro brasileira. Você tem que colocar o juro neutro, né? Então, assim, entendendo que se for muito longo prazo, vão ter momentos que a taxa vai ficar acima do neutro, vão ter momentos que a taxa vai ficar acima do neutro, abaixo do neutro. O que é o neutro, Marília? O neutro é a taxa teórica brasileira, a qual você nem acelera nem desacelera a inflação. Ou seja, o Banco Central vai oscilar em torno dessa taxa durante os ciclos econômicos. Então, por exemplo, o que eu acho que quando vamos fazer um planejamento, o que eu acho que é um juro real que você pode colocar lá na planilha, que você não vai ter né, você não vai sair muito fora disso. Um IPCA mais 4,5%. IPCA mais 4,5%, vão ter momentos que vai estar abaixo disso? Vão. Vão ter momentos que vai estar acima disso? Vão. Mas na média vai ser por aí, entendeu? Uns 4,5, uns 4,80. Então pode colocar isso na sua planilha que você não vai perder muito no planejamento. Agora, querer muito acima disso, não, eu quero colocar, para eu chegar na minha meta, eu tenho que colocar aqui IPCA mais 6,5. Aí você vai correr o risco, você vai ter que ir para a bolsa, você vai ter que, né, ir para FIIs de tijolos quando eles estão baratos. Você vai ter que tomar mais risco. E quando você toma risco, você pode conseguir. Mas você pode perder também. E ao invés de IPCA mais 4, render IPCA mais 2. Então aí você tá abrindo, né? Você tem que ver o quanto você pode dar certo e pode dar errado. E sabe uma crítica que eu tenho sobre essa ideia do 1% ao mês? É que é muito complicado o investidor ficar pensando mensalmente a rentabilidade dele. Na renda fixa talvez seja mais factível. Mas quando ele começa a colocar alguma coisa variável, esquece a rentabilidade mensal. Pensa pelo menos a rentabilidade anual. Porque às vezes você vai comprar com uma tendência de um ciclo que eu acho que tal setor vai valorizar. Às vezes vai demorar 1 ano, às vezes vai demorar 2. E às vezes você vai estar comprando num momento que, na sua visão, está barato, mas de repente vai ficar mais barato ainda. Né? Então, se você pensar mensalmente, a chance é de você comprar errado. Comprar e vender na hora errada e não conseguir a rentabilidade tão boa. Então, esquece um pouco essa ideia da rentabilidade mensal e da carteira ou de determinado investimento. Vai para uma rentabilidade anual ou mesmo com um objetivo. Meu objetivo é comprar um carro daqui a 2 anos. É fazer uma viagem, casar daqui a 10 anos. Pô, você tem tempo, sabe? Então, não precisa ficar pensando, preciso ter a rentabilidade de 1% ao mês porque eu vi um vídeo lá na internet que prometia isso. Né? Esquece um pouquinho a longo prazo que vai ser melhor. Agora, falando de iniciantes, porque, assim, Ricardo, os iniciantes, eles têm uma mania, às vezes, de querer dar uma arrojada, né? Acho que vocês sabem disso, né? Vai lá, eu tava outro dia na academia, e eu tava ouvindo um pessoal conversar. Daí eu tava meio de xereta lá, meio fazendo exercício, isso é feio, viu? E aí, escutando o pessoal falando de bolsa. Ação tal, o fundo imobiliário tal, pensando, meu Deus, tomara que vá devagar isso aí, pelo amor de Deus. Os iniciantes, começando no fundo imobiliário, quais são os fundos que você acha que, deve ser estudado? Eu acho que o investidor iniciante, um primeiro passo é para a Bolsa de Valores. Os fundos imobiliários são interessantes, porque eles são mais estáveis. Né? Então, o primeiro passo para a Bolsa de Valores, acho que tem que ser os fundos imobiliários. Né? Acho ideal, acho um pouco mais seguro. Até para a pessoa se acostumar com essa ideia de comprar um ativo, se acostumar com o home broker ou o site da corretora, nota de corretagem, etc. E aí, beleza, decidi investir num fundo imobiliário. Por onde eu começaria? Pelos maiores fundos. Eu pegaria alguma lista dos maiores fundos de determinados setores e começaria pelos fundos de maior valor patrimonial. Por quê? Porque provavelmente esses maiores fundos eles já têm mais histórico, já fizeram várias emissões de cotas, por si só ter um grande valor patrimonial mostra mais diversificação até no portfólio dele. Né? Bastante cotista, né? Bastante cotista também, então já tem uma maturidade de comunicação com o mercado. Então, se eu fosse olhar os maiores, provavelmente teria nessa lista KNCR, HGLG, KNRI, são aqueles que já se provaram no tempo, sabe? Eu começaria pelos maiores. De boa gestão, né? Exato. Mas assim, nesse momento, a pergunta
chave agora do nosso dia de hoje. Momento atual, melhor renda fixa ou fundos imobiliários? Olha, se você me Eu tô perguntasse... entrando no corpo do cara que tá assistindo a gente aqui pra fazer a pergunta pra vocês. Se você me perguntasse há um mês atrás, eu te diria assim, com muita convicção, fundos imobiliários. Porque você pegava um pré, já estava sub 11, né? O IPCA mais estava IPCA mais 5,40. Não tinha mais muito espaço para cair tanto assim, até 4,80, 10% a mais, nada demais. E eu ia te falar assim, com muita convicção, fundos imobiliários. Agora que voltou para 5,80, aí eu tô um pouquinho mais balançada. Né? Mas assim, Não, eu hoje eu entendo. acho os dois uma excelente oportunidade. Eu acho muito legal pensar nisso, porque o dinheiro do investidor que está assistindo a gente é um só, né, às vezes, né, Sim. para ele aplicar naquele mês. Vai para onde? Né? Eu acho que o investimento ele é comparativo. Né? Então, qual que é a comparação? É a renda fixa, o título público. Então, assim, se o Tesouro Direto está pagando IPCA mais 6, vamos arredondar, uma rentabilidade muito boa para o investimento mais seguro do país. Ah, mas eu quero investir num fundo imobiliário de papel, por exemplo. Quanto que um fundo imobiliário de papel tende a me pagar? Cara, de repente um fundo muito seguro vai pagar IPCA mais 7. Um fundo mais meio risco vai pagar IPCA mais 8, 9. Aí um mais arriscado vai pagar IPCA mais 10. Então é isso que o investidor tem que ter na cabeça. Muita segurança está pagando IPCA mais 6. Agora você começa a ir para outras classes, vai pagar um pouquinho mais, só que tem que fazer parte do seu portfólio, entendendo que tem um pouquinho mais de risco. Eu, particularmente, né, até na minha carteira pessoal, e por conhecer, ter essa experiência, né, de acompanhar o mercado todo dia, na minha opinião, os fundos imobiliários, eles fazem parte da minha fatia de segurança na carteira. Então, assim, eu não coloco fundo arriscado. Ah, um high yield está pagando IPCA mais 12, mais IPCA mais 10, eu não compro, porque eu acho que fundo imobiliário é segurança. Segurança do mercado de imóveis e etc. Então, na minha fatia de investidor, tem minha reserva de emergência, líquida, super segura, tenho ativos de renda fixa, que pagam IPCA mais no longo prazo, com potencial de marcação a mercado, mas tenho a minha fatia de fundos imobiliários seguros. Eu não gosto de risco nos fundos imobiliários, porque aí risco eu vou para bolsa, vou para criptomoeda, outra coisa. Agora eu acho que é importante a gente falar o porquê que tem esse risco. Porque o pessoal não entende. Né? Quando a gente fala high yield, tá bom, ele tem risco porque tá pagando muito? Por que tá pagando muito? Eu acho que é interessante a gente explicar isso, né? E até complementando a pergunta também, eu acho interessante essa parte, tem fundos imobiliários que foram praticamente deságues de imóveis ruins que estavam no balanço de alguém, né? Aí eles levam para a pessoa física não consegue avaliar se tem vacância, se não tem, se é uma boa localização, se não é, enfim. E aí, ou então eles colocam um pool de imóveis, né? E aí fica mais difícil ainda de avaliar. E aí você acha que, IPCA mais 12, IPCA mais 13, mas na verdade não é, né? Não, porque qual que é o risco? É calote. É calote. O risco é não pagar. Então, assim, eu peguei lá, sou gestor de fundo imobiliário, peguei uma partezinha do dinheiro do investidor que colocou aqui e vou comprar um CRI que me promete pagar IPCA mais 15. Só que essa empresa, que é o devedor aqui, ele pode quebrar. Se ele quebrar, eu vou ganhar 0. Né? O risco é calote. E a gente tem a lição, né, dura na prática do que aconteceu, acho que foi ano passado, com HCTR, DEVA e etc., que aconteceu isso. Né? Uma cesta ali de devedores não pagou, e aí o fundo ficou com menos dividendo para pagar para o investidor, ele desvalorizou na bolsa, ficou todo mundo machucado, todo mundo triste, e foi um exemplo na prática. O risco é calote. E é aquilo, né, Ricardo? Uma coisa é emprestar o dinheiro pro Banco Itaú, que a gente sabe que vai receber. A outra coisa é você emprestar pro Zezinho do Hotel Parque, que tá construindo um hotel lá em Piriporinha. Exato. E aí esse cara vai ter que pagar um IPCA mais 15. O Itaú vai falar, eu sou ótimo Exatamente. pagador, eu te pago IPCA mais 6. Esse Então, é o ponto... aí tá o risco que o investidor precisa entender, né? Eu acho que esse é o ponto perfeito. E quando a gente fala de fundo imobiliário, o complicado é isso. Porque a gente fala assim, fundo imobiliário é seguro. Mas tem os seguros e tem os arriscados. É difícil colocar tudo na mesma cesta. Já é difícil colocar fundo de papel e fundo de tijolo na mesma cesta, porque a análise é completamente diferente. Mas se a gente for olhar os fundos de papéis, por exemplo, é exatamente isso.
Se uma instituição ali está precisando pegar dinheiro emprestado prometendo IPCA mais 15, é porque ela não tem nome na praça. Né? Porque ela tem algum problema. Ela tá aceitando pagar risco- qualquer coisa porque ela precisa do crédito. Tipo aquele Exatamente. seu primo caloteiro que Demora ou você tem pedindo que pôr aqueles juros altos? Fala, Exatamente. cara, você é caloteiro, eu vou te emprestar, mas eu vou te meter uns juros lá em cima. Aí o caloteiro fala, não, beleza, eu pago. Mas você vai ficar com aquele risco de vou receber Exatamente. ou De não vou. medo, né? Por outro lado, você pode comprar um fundo imobiliário que tem ali uma cesta de CRIs bem mais seguras. E que às vezes paga até menos, mas é seguro. Exatamente, vai pagar menos, mas muito provável que vai pagar. E como que a gente vê essa comparação? Compara com quanto está pagando o Tesouro IPCA. Se o Tesouro IPCA 2035 paga IPCA mais 6, um fundo imobiliário seguro, de papel, vai pagar mais ou menos IPCA mais 7, 7,6. Um fundo meio risco vai pagar IPCA mais 8, IPCA mais 9. Aí ele tem coisa arriscada dentro do fundo É e tem mesclar. coisa mais segura, né? E eu acho que isso que o investidor não vê. Que às vezes ele está comprando um fundo meio risco e ele está achando que é o fundo mais seguro da bolsa. Exato. Então ele precisa ver a fundo o que tem ali dentro. E é comparativo, é isso. Agora, assim, né? Quando aconteceu isso dos fundos, porque assim, o pessoal gosta de criar uma polêmica, né? Como a gente sabe. Daí eu olhava o Instagram da galera, os fundos imobiliários morreram. Eu avisei, vai morrer, não sei o quê. Eu falo, gente, calma, respira, né? Porque parece que o pessoal torce pra acontecer Que nem isso. na crise de crédito da Lojas Americanas, foi. né? De repente, crédito era o pior ativo do mundo, porque quando dá ruim, você recebe 0, né? Então, o calote você recebe 0. Então, não vale a pena investir em crédito. E aí todo mundo fala, né? Aí sempre tem os gênios da internet. Eu avisei, viu? É. Eu avisei que isso vai acontecer. Mas se não acontecer, depois a pessoa fala, não, aconteceu outro fato, melhorou. E falando de fundo de papel, em específico, com a taxa da Selic e CDI, muita gente fala, será que vale a pena? E a gente comentou que ainda vale. Quais fundos vocês acham de papel que ainda estão valendo a pena, assim, para olhar? Fundo de papel que vale a pena olhar, eu acho que assim, pensando em segurança, como eu já falei aqui antes, se a gente olha para os maiores fundos da Bolsa, se a gente olhar, o KNCR é um dos maiores fundos. É da Kinea e ele é high grade, né? Então é uma outra, um outro termo que é difícil o investidor, pessoa física, olhar, mas o que é o high grade? É aquele que tem melhor classificação de crédito, né? Então é uma tendência menor de ter algum problema, algum calote, alguma coisa assim. Então, ele é um fundo que ele tem muitos contratos, quase a totalidade deles, vinculadas com a taxa Selic. Vinculados com CDI, na verdade, né? Então, Selic está caindo. O KNCR pagava 1%, 1,05% ao mês, tranquilamente. Vai diminuir? Vai. Mas não é um problema. Porque se você compra um fundo imobiliário de papel no preço justo, ou abaixo do preço justo, você está contratando esse recebimento para sempre, enquanto você for cotista. Isento de imposto de renda, né? Isento Nos de aluguéis. imposto de renda. Exatamente, no dividendo. Esse é um outro ponto importante. Um fundo de papel, ele não tem uma tendência de valorização. Ele tem uma tendência de pagar bons dividendos. Né? Diferente do tijolo, né? Que Exatamente. tem a chance de valorização do imóvel. Agora, ainda falando dentro de fundos, vamos voltar para renda fixa, Marília. Fundos de renda fixa valem a pena contratar? Porque a gente sabe que gestores de banco, gerentes de bancões, costumam oferecer muito isso para os nossos seguidores aqui. E até que ponto vale ou não vale a pena você entrar em um fundo de renda fixa? Os fundos de renda fixa, eles podem valer a pena, mas tem várias coisas que você tem que prestar atenção. Por exemplo, é um fundo passivo, ou seja, ele investe numa estratégia e não muda essa estratégia. Por exemplo, os fundos de MAB, Fixa 11, né? Aquela ETF que replica um título de renda fixa. São investimentos passivos. O Fixa 11 vai estar sempre numa renda fixa de 7 anos. E aí vai ficar sempre rolando para estar sempre numa renda fixa de 7 anos. O IMAB vai estar sempre no IPCA+, grosso modo, de duration de 7 anos também. Então, sempre vai replicar esse índice. E tem os outros fundos que são renda fixa, tem fundo de crédito privado, então o gestor vai, através do crédito privado, tentar bater o benchmark, e aí ele faz uma gestão ativa mais de crédito privado. E tem também os fundos de fato de gestão ativa, que são muito mais parecidos com o multimercado, né? Eles podem ficar comprados ou vendidos, enfim, do que os fundos passivos.
Então, tem uma gama muito grande de fundos de renda fixa, né? Você pode escolher o que você quer. Se você quer investir para o longuíssimo prazo, eu acho que os de gestão ativa são mais indicados, porque eles vão ser mais oportunistas, né? Entrar no momento que a taxa de juros está alta, sair um pouquinho no momento que a taxa de juros está baixa, e você não vai sofrer com as oscilações de mercado. As ETFs de renda fixa, eu acho que elas chegaram para ficar. Elas são produtos assim. Você não paga spread de compra e venda, como você até paga um pouco no Tesouro Direto, né? Você até paga um pouco no mercado secundário. Nas ETFs você compra pelo preço de tela, preço justo de mercado, são muito fáceis. Se você quer fazer um giro de curto prazo, com menos de 6 meses, você paga imposto de renda de 15%, que é o menor imposto de renda, né, da renda fixa. Então, fiscalmente é super vantajoso. E são produtos fáceis de você entender, tem cota na tela, enfim. Eu acho que e geralmente são formas mais baratas de você comprar os títulos públicos do que fundos normais, fundo de bancão, né? O Itaú vai te colocar um fundo de NTNB, ele vai te cobrar 0,5%, 1%. O Banco do Brasil já é 1,5%, né? De taxa de administração. E as ETFs são super eficientes, né? 0,20, 0,30 no máximo. Tem fundo que é 2%, né? E Tem. o LFTS? Que teve aconteceu esse com ele? rolo. Nossa, nem me fala. Teve esse rolo. A Investo, uma gestora, né, nova, que, enfim, tem até um investidor gringo, que agora acabou comprando tudo, eles lançaram uma ETF de Tesouro Selic, a LFTS 11. Só que não podia lançar. Quer dizer, até podia, só que você ia pagar imposto de renda de 25%. E o diferencial era pagar o imposto de ETF, Exato, que é 15, né? que é 15. Então, de repente, você podia usar para reserva de emergência, para tudo, né? Para caixa, gestão de caixa, porque não tinha OF também. Só que aí, a corretora que é responsável pelo recolhimento do imposto. E eles começaram a falar, não, isso tá errado, isso não pode, isso não pode. E a Investo, no material deles publicitário, colocou lá imposto de renda de 15% e saiu com esse material publicitário a mercado para investidor pessoa física. E a CVM aprovou, e a B3 aprovou. E assim, tava rolando no mercado inteiro com todas as corretoras cobrando 15%. Até que, recentemente, o BNP virou e falou assim, não, mudamos o entendimento e não é 15%, é 25%. Nossa. E todo mundo que tinha LFTS 11, a hora que vender vai pagar imposto de 25%. Então, assim, Impactou a cotação? E super, todo mundo foi vender. E aí, a LFTS 11, a ETF, assim, primeiro que eles fizeram um péssimo trabalho de market making. Eles contrataram o BTG como market making e, assim, tava péssimo o trabalho. Péssimo. A liquidez era super baixa. E rapidamente ele ia para preços fora do preço justo de mercado, que o market maker tem que atuar para não deixar isso acontecer. E ele atuava assim com muito pouco lote e várias vezes foi para preço diferente do mercado. Devia ter contratado 2, 3 market makers, enfim, acho que não quiseram gastar com isso. Mas foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Quando realmente anunciaram isso, a cotação chegou, acho que aí 1,5% para baixo. Em relação ao preço justo. Quer dizer, você perde a rentabilidade de mais de um mês, né? De 2 meses, por conta dessa questão do imposto de renda. Na minha visão, alguém teria que ser responsabilizado, porque esse material publicitário foi aprovado, foi divulgado para o investidor pessoa física, né? Eu, inclusive, conversei com eles várias vezes, falando, tem essa questão, né? Dos outros falando que você não pode fazer isso. Não, eu posso, eu tenho um parecer jurídico, não sei o que lá. Então, assim, muda o imposto, é um susto. Mas agora ele vai ter que pagar 25? 25. Não é nem 22,5. Não, é 25. Porque perdeu de dois lados, então. Total. Nossa. Agora, sabe uma questão aqui que muitas pessoas que estão nos assistindo, são milhares de pessoas, e que a gente não falou, mas é importante a gente falar? A poupança hoje, ela é um investimento, vamos falar assim, que a maior parte dos brasileiros fazem. Eu queria que vocês falassem sobre a poupança, a opinião de vocês, tá? Porque tem gente que defende, fala que para uma reserva de emergência até faz sentido. Não é a minha opinião, mas tem gente que defende. Quero saber a opinião de vocês. Eu acho importante a gente falar sobre a poupança, sim, porque assim,
não é a maioria dos brasileiros que investe o seu dinheiro, né? Menos da metade dos brasileiros que investe algum dinheiro. Agora, entre as pessoas que investem, quem está em primeiro no ranking é a poupança. Assim, 26% dessa fatia de investidores do brasileiro gosta de poupança, né? Que está bem à frente de qualquer outro tipo de investimento. Então, realmente é algo que é familiar, o brasileiro conhece e confia. A grande questão é que a segurança da poupança é a mesma de qualquer outra aplicação de renda fixa bancária, né? Se você colocar o seu dinheiro na poupança, qual que é o risco? Aquele banco quebrar. Se você comprar um CDB, qual é o risco? O banco quebrar. E a garantia é o quê? O FGC, Fundo Garantidor de Créditos, até R$250 mil. Então não tem por que você investir na poupança se você tem um outro título com a mesma segurança que vai render, sei lá, 20% a mais, talvez. A pessoa às vezes fala assim, mas o imposto de renda, né, não pago, né? Só que aí você vai ver, a poupança ela não rende se você coloca o dinheiro hoje, por exemplo. Coloquei, cara, hoje, você vai ter quando o rendimento daqui a um mês, né? Então você perde essa rentabilidade, a rentabilidade de poupança horrível. E aí o brasileiro tem medo de começar, porque ele fala, não sei como começar. Então, primeiro passo, e graças a Deus está aumentando isso. Abre uma conta numa corretora, ou pode ser um banco também, procura ali um CDB, né? Que você empresta dinheiro para as instituições financeiras, bancos, e eles te devolvem com juros, que rendem mais, e também procure saber o banco, às vezes o banco meio duvidoso, mas o banco grande, você investe, você tem um fundo garantidor de crédito, caso quebre. E de fato faz muito mais sentido, né? Faz muito sentido, eu acho que esse ponto aí ele é muito importante, que você falou. A partir do momento que você procura uma outra alternativa de investimento, automaticamente você vai estudar um pouquinho mais, você vai ter um leque novo de oportunidades se abrindo para você. Se você falar o seguinte, não, vou deixar aqui na poupança mesmo, porque não tem imposto de renda e tem resgate. Você fica limitado. Você só olhou para aquilo e você não se deu a oportunidade de conhecer todas as ferramentas que o mercado financeiro tem, que num médio e longo prazo, conforme o seu estudo for aumentando, você vai ganhar mais. Exato. E muita gente, pessoal, que está na poupança, e eu escuto muito, nós todos aqui, é porque você tem preguiça, você está acomodado, e desculpa falar, mas Às vezes falta de com a conhecimento poupança. também, né? Não, e aí a O pessoa. meu sogro, cara. Mas aí a pessoa também não procura, muitas vezes, o que o Ricardo falou, o conhecimento. Gente, é muito importante você cuidar do seu dinheiro, que amanhã vai chegar, né? Porque tem gente que fala, mas amanhã Deus pertence. Não, provavelmente você vai viver mais do que você acha que vai viver, ou então, talvez eu morra amanhã, é muito provável que você fique mais. Então, o que acontece? Muitos estão acomodados, ou não querem estudar, ou também não buscam. Então, a gente aqui tá para fazer essa função para vocês, e tem investimentos muito melhores que a poupança. Tem que começar a se mexer e tirar. Mas desculpa, você ia falar do seu O sogro. meu sogro, ele deixou R$10 mil parado durante 5 anos na conta corrente da Caixa Econômica Federal. E ninguém, meu sogro, assim, ele é muito leigo, né? E um dia conversando comigo, hoje ele investe, ele abriu a continha dele numa corretora, tal. Ele, cara, ele não ganhou nada. Então, assim, Loucura, ninguém teve né? a Podia ter o capacidade dobro de chegar já. pra ele e falar, olha, tem um investimento aqui, seu César. Outra Vamos colocar coisa. ali. Não, deixou paradinho. Desculpa interromper, mas na verdade não foi que ele não ganhou nada, ele perdeu. Perdeu Porque com a tem inflação. inflação. O poder de Exatamente. compra dele caiu. Não, aí ele ficou hoje ele tá feliz da vida, que ele tá lá com a reservinha de emergência dele, tá rendendo. Ele, André, já ganhei aqui R$200, tá feliz da vida. E hoje ele vê a importância disso. Agora, Marília, importante a gente falar também da poupança, a questão que a Carol citou, mas eu gostaria que você explicasse, do saque aniversário. Porque a pessoa, ela fala, coloquei na poupança, tá rendendo meu dinheiro. E às vezes ela tem que tomar cuidado, porque dependendo da retirada, ela nem ganha, não é isso? Ela tem que sacar na data de aniversário, do mêsversário que você colocou. Então, você colocou dia 15, você só vai receber a rentabilidade daquele mês a partir do dia 15. Se tirar no dia 14... Não recebe daquele mês, né? Você recebe dos meses anteriores, mas se for o primeiro mês, também não recebe. Olha aí. E aí Então. paga, tem a taxinha lá de OF, né? TOF. Também. É. E agora falando de previdência, que acho que é uma pergunta muito comum. Mas previdência não vale a pena? Quando vale a pena? Pra quem, vocês acham? Eu acho que tem um ponto. A Previdência é um fundo de investimento, né? Então aí a gente tem um leque gigantesco de opções e as previdências elas podem ser com renda fixa, com renda variável, tem várias categorias. Eu só destaco que eu acho legal a Previdência para quem tem aquela questão, além da questão sucessória, aquela questão de pagar um pouquinho menos de imposto. Desconto, né? Porque Imposto. pode abater até 12% da sua receita tributável.
né? Então, para algumas pessoas, provavelmente aquelas que tenham um salário um pouquinho maior, ganhem, sei lá, mais ou menos uns 100 mil reais no ano, já vale a pena pensar na Previdência para bater um pouco do imposto de renda. Eu acho que assim, a previdência hoje, ela é o instrumento mais eficiente do ponto de vista tributário para investimento em longo prazo. Então, o que é longo prazo, né? Se você vai investir acima de 10 anos, a previdência é de longe o melhor veículo. Antes era o fundo exclusivo, porque o fundo exclusivo não tinha come-cotas. Agora colocaram come-cotas no fundo exclusivo. Então, agora o único fundo que não tem come-cotas é o fundo de previdência. A não ser que seja um FIA, né? Um fundo de ações, que daí você não tem come-cotas, mas você paga imposto quando você tira. Então, assim, o fundo de previdência, ele é o melhor instrumento se você vai investir por mais de 10 anos. Além de você não ter o come-cotas, depois de 10 anos, o imposto de renda que você paga não é mais 15, é 10. Então, tributariamente é o mais eficiente. E eu acho que ele vai ser o grande vencedor de toda essa mudança de fundos exclusivos e isentos, né? O grande vencedor vai ser o fundo de previdência, porque ele é o único instrumento que não tem come-cotas e que tem um imposto de renda menor. Até a gente, muitas pessoas têm dúvida, né? VGBL, PGBL, até, pessoal, se vocês tiverem essas dúvidas, pode colocar aqui, porque muita gente investe em previdência, às vezes até por conta da empresa, tudo. E tem essa questão, VGBL, PGBL, quando pode transferir de um para o outro, e é importante ficar atento. Agora, fundos imobiliários, o investidor... A sua pergunta foi boa. Qual que é a diferença do VGBL e PGBL, né? O PGBL é esse que te dá o benefício de abater o imposto todo ano. Até 12% da sua renda. Da sua renda. Então, assim, se você faz a declaração completa do imposto de renda, aquela que você deduz, gastos médicos, etc., aí o indicado é o PGBL. Agora, se você faz a declaração simplificada, aí é o VGBL. E se a pessoa quiser trocar? Porque tem uma regra, né? De VGBL pode trocar. Eu acho que é o contrário, não é? Pode? Agora eles mudaram a regra, se não me engano, você pode escolher o VGBL e o PGBL você tem que escolher antes, mas se é regressivo ou progressivo, Isso. você pode escolher agora no momento do saque, o que é o maravilhoso, né? Então, antes você tinha que escolher antes, se você queria o regime progressivo de impostos ou regressivo. Se você ia investir bem pouquinho, você escolheu o progressivo. Se você ia investir bastante, você escolheu o regressivo. Agora você pode escolher isso só depois, e aí vai ser o que mais... Mas aí a pessoa que investiu antes dessa regra também? Ou é só para quem Aí eu não sei se vale a pena só para quem investiu depois. Eu acho que vale a pena para quem... Eu acho que segue valendo, mas eu não tenho certeza. Teria que ver. Mas... Até legal, quem souber aí, comenta aqui embaixo com a gente que fica, né, de informação relevante para os nossos seguidores, tá, pessoal? Quem tiver essa informação, comenta aqui embaixo. Ou o Ricardo aqui, não sei Não, eu queria pontuar a coisa que a Carol falou, que é importante. Se quem tá assistindo aqui a gente tiver a previdência, o benefício que a empresa dá, aceite, tá? Porque normalmente é o seguinte, a empresa, às vezes, dá como benefício para os seus funcionários um investimento numa previdência privada, sendo que pega um pouquinho do salário e a empresa coloca mais um valor em cima. Então aceite, porque assim, não importa a rentabilidade que essa previdência vai ter. Só esse dinheiro a mais que a sua empresa colocou, já é uma baita de uma rentabilidade. Tem várias empresas que fazem isso, que eu acho muito legal isso. E tem funcionário que não aceita, porque fala assim, não, mas vai descontar 100 reais do meu salário? Não quero. Mas, se desconta 100, a empresa coloca mais 100, mais a rentabilidade do investimento, vale muito a pena. Pode até ser pouca rentabilidade, não tem problema. Você tá ganhando, então aceite. E mais um pedido aqui para vocês, pessoal. Já cheguem aí apertando o botãozinho de curtir, tá certo? Que é muito importante aqui pro nosso canal. Tá aqui embaixo, não vai cair o seu dedo, é gratuito. Então aperta o botãozinho de curtir que é muito bacana. E uma informação de muita importância também. Confiram se vocês estão inscritos no canal Irmãos Dias Podcast. Aqui em cima vai ter um botãozinho de se inscrever, tá? E mesmo se você acha que tá inscrito, vai conferir também, porque o YouTube andou fazendo uma bagunça aí, tá certo? E algumas pessoas que estavam inscritas não estavam mais. E já ativa também o sininho para que você receba todas as notificações aqui do nosso canal. Agora, debentures, Marília e Ricardo. O que é uma debenture e se vale a pena? Porque a gente está vendo muitos gerentes de banco oferecendo aqui para nossa turma que nos assiste, assessores de corretoras. Quando escolher e o que é uma debenture?
Debênture agora é o produto da moda. Agora só se É mais fala de arriscado, debênture. mais paga. Debênture é uma dívida de uma empresa não bancária. Então, você tem 3 tipos de dívidas: a do governo, a dos bancos, que são separados, porque eles têm a questão do FGC, e as não bancárias. Então, Petro, Vale, enfim. E essas empresas emitem um título de dívida, assim como os bancários e o título do governo, e esse título se chama debênture, tá? Então, as debêntures são títulos de dívida de empresas não bancárias, e nem governo, né? É seguro? Depende da empresa, né? Incentivada é mais seguro, né? Que é As incentivadas são debêntures emitidas por empresas que são voltadas para recursos para projetos de infraestrutura. Então, é a lei 12.000, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem que encaixar lá naqueles parâmetros. Tem que encaixar naqueles parâmetros. E algumas empresas só podem emitir para projetos de infraestrutura e aí elas têm isenção do imposto de renda. Então, você tem esse grande benefício, né, em relação às outras. Os projetos de concessão, eles são um pouco mais complicadinhos de você analisar. Porque muitas vezes são projetos que ainda não estão de pé, né? Então, você tem que duplicar a estrada ainda não está duplicada. Você tem que construir uma planta eólica, ainda não está construído, tem um risco aí, né? De não dar certo, pode não acontecer. Por exemplo, a rodovias do Tietê, no final das contas, eles tinham que duplicar as pistas, o preço do cimento subiu muito, ficou muito mais caro eles duplicarem a pista, era IPCA+, o IPCA explodiu, e aí eles não conseguiram pagar a concessão, né? Teve também o aeroporto de Guarulhos, que eles não pagaram a outorga, e aí estavam quase para perder a concessão, aí tiveram que renegociar, enfim. Então, essas debêntures isentas, elas são um pouquinho mais arriscadas, principalmente quando é para empresas assim, para projetos não performados, né? Que a gente fala que são projetos de longuíssimo prazo também, muita coisa pode acontecer no meio, mas tem algumas que fazem sentido e tal. Agora, é cíclico, né? Tem épocas que o prêmio que essas debêntures pagam em relação às taxas de juros estão muito bons. Por exemplo, quando quebrou Lojas Americanas e Light, você encontrava uma debênture pagando um spread de 2%, 3% em cima do que o título do governo já pagava. Hoje em dia, esse spread está amassado, completamente amassado. Eles não estão pagando quase nada. Tem debênture sendo emitida a título do governo mais meio, sabe? Porque aumentou muito a demanda por esses títulos. Então, é que nem os fundos de tijolos, né, que ele fala. Você tem que comprar ou valor justo ou descontado. A debênture é a mesma coisa. Você tem que comprar com um prêmio relevante em cima do título do governo. Porque se for para comprar mesmo o prêmio do governo e correr risco de crédito, correr risco de performance, não vai valer a pena. A renda fixa, ela é comparativa também, todos os investimentos. Mas é isso, né? Porque se você comparar uma debênture com um título público ou um CDB, uma emissão bancária, tem mais risco. Qual o risco? Risco do calote da empresa que emitiu. Né? Então, a gente falou dos fundos imobiliários. Tem os mais seguros e os mais arriscados. As debêntures. Tem as mais seguras e as mais arriscadas. Você pegar uma empresa, as maiores do Brasil, Vale, Petrobras, vão dar calote? Não vão. Então, assim, a gente não pode só olhar para uma classe de investimentos e falar assim, essa é arriscada. Tá, uma debênture é mais arriscada que um tesouro direto. Beleza. Agora, dentro das debêntures, tem as seguras e as mais arriscadas. Né? Então, esse é o tipo de risco envolvido. E eu acho que esse ponto da quebra, entre aspas, das lojas americanas, no ano passado, mais uma lição, né? Que renda fixa pode quebrar também. Quem se lembra aquela época que tinha um fundo do Nubank, se eu não me engano, que era um fundo de resgate Reserva de diário, emergência. de reserva de emergência lá, que estava, acho que nas caixinhas do Nubank, etc. Tinha debênture da Americanas. E tava como reserva de emergência. Exato, que era para ser algo super, Caraca. super seguro. Então aí acabou sendo um erro ali desse 1,5% fundo no dia. e prejudicou ali os investidores que nem sabiam, né? Mas fica mais essa lição aqui. Não invista naquilo que você não sabe. Como é que você vai colocar o seu dinheiro numa debênture se é para ser reserva de emergência? Não faz sentido, é outra finalidade esse tipo de investimento, né? E vocês tocaram num ponto importante. O que vocês acham das caixinhas do Nubank? É uma boa alternativa para o investidor?
Eu penso o seguinte, eu acho que o Nubank, ele é muito forte, ele veio para ficar, eu acho que ele tenta sempre facilitar a vida do investidor, né? O design é fantástico ali, a experiência do usuário. Eu nunca olhei a fundo, né, quais são as rentabilidades e nem o que tem dentro. Então, assim, eu vejo um lado positivo de alcançar muitas pessoas, né? E isso é muito bom, né? Dar De uma forma simples, de uma forma né? simples, para sair da poupança, você coloca num outro tipo de investimento, faz seus objetivos, etc. Vejo isso de uma maneira positiva, talvez para um primeiro passo do investidor, mas eu acho que ele tem que ir além. Pro Precisa- leigo, acho que a comunicação fica mais fácil utilizar essas caixinhas. Só ficou esse ponto, esse erro que aconteceu com uma caixinha que era de reserva de emergência e tinha ali uma debênture Mas- de lojas americanas, né? Mas aí eu divido o erro em dois. O erro, de repente, da gestão que colocou ali algo que não devia nessa caixinha, e um erro do investidor que ele não buscou saber o que tinha dentro. Foi direto na caixinha, Exatamente. não olhou os produtos que Não tinha. vai confiar assim, vou colocar meu dinheiro aqui na caixinha e pronto, beleza, já Eu foi. não gosto dessa ideia também de colocar em algo que você não sabe o risco. Porque é muito importante, quando você toma risco, você topar correr aquele risco. Você saber o risco que você está correndo e topar. Então, quando eu vou investir em ações, eu sei que se vier uma crise, um Black Swan, aí, um cisne negro, uma pandemia, as ações podem cair 35% a 45%. Eu sei disso. Então, quando eu vou tirar um pedaço do pós-fixado, do CDI, para colocar em ações, eu já sei o risco que eu estou correndo. Eu fiquei disposta a correr esse risco para aumentar a performance da minha carteira. O duro é quando eu não sei o risco que eu estou correndo. E aí a minha carteira cai e eu não sei o que está acontecendo ali, eu não sei porque ela caiu, eu não topei correr aquele risco, e aí eu fico inseguro. E aí quando eu fico inseguro, o que eu faço? Eu volto para a poupança. Ou fica desesperado e sai vendendo tudo barato, né? Também. E falando Quando vem a mal. pandemia, Não, pior, ele normal. vende barato e ainda volta pra poupança. E aí volta, e aí vem a pandemia, por exemplo, infelizmente, que aconteceu, a pessoa vê a carteira dela despencando, e por isso que a gente fala tanto de diversificação em ativos diferentes, bons ativos, mas, como o Ricardo falou, às vezes mais que oscilam menos, porque vem uma pandemia, a pessoa fala, meu Deus, a minha carteira, eu tô desesperado, eu vou sair vendendo. Teve amigos meus que tinham dinheiro bom, assim, um patrimônio bom, e a pessoa ficou desesperada, me ligava, aí agora eu vou ter que vender todas as minhas ações, tudo. Então tem que ter cuidado, que foi o que a Marília falou, saber o risco, né? Saber o seu perfil de investidor. E isso é muito importante. Agora, falando de aposentadoria, porque todo mundo quer se aposentar bem e deve fazer isso, viu, gente? Porque é importante. A gente vai ficar velho, né? Isso é fato. Isso é uma. Bom, a gente espera que grande parte, a maioria. Falando de aposentadoria, quais são 3 fundos imobiliários que você, Ricardo, você, Marília, acham que são bons para se avaliar para aposentadoria? Eu acho que a gente pode dividir até o Ricardo falando de fundos imobiliários e a Marília falando de renda fixa. Legal. Porque também, quem Eu quer nem se saberia aposentar... dizer. É, Os fundos imobiliários. a carteira da Marília, acredita? Como é Quem tá quer se aposentar também pode trabalhar com a renda fixa. Sim. E pra quem é um pouquinho mais arrojado, pode pensar em fundos imobiliários. Vamos dividir em 2 essas perguntas. Pronto, boa ideia. Eu acho que toda pessoa tem que pensar na sua aposentadoria em criar uma carteira, crescer esse patrimônio para um dia viver de renda. Né? Eu acho que ficar dependendo só da aposentadoria do INSS acaba sendo um erro muito grande e as pessoas precisam agir. Porque quanto mais rápido você começa esse plano, maior vai ser o valor que você acumula e também maior vai ser a experiência e o conhecimento que você vai adquirindo nessa jornada. E, de repente, aquela ideia de se aposentar depois de 30 anos contribuindo com o INSS, você esquece, no mercado financeiro você vai conseguir isso com 10 anos, por exemplo. Né? Então, pensar na aposentadoria é muito importante. Obviamente, uma carteira diversificada que vai te levar lá. Agora, se a gente pensar nos fundos imobiliários, eles têm uma característica muito interessante, que é justamente essa ideia de pagar esses dividendos mensais. Né? Então, Tem um aluguel ali, né? exatamente, quero viver de renda. Então, um investimento que paga renda todos os meses, os fundos imobiliários, eles entram muito bem. Né? Então, assim, eu acho muito difícil você comprar um fundo imobiliário e esquecer. Né? Até porque se a gente for olhar os únicos fundos que têm um histórico grande para a gente analisar aqui, pode ser o HGLG, que tem um histórico perfeito, assim, entregou muito resultado ao longo dos anos, a gestora competente, muitas emissões de cota, os fundos, os imóveis super bem localizados, no setor de logística, que é muito relevante. Então, ele entregou um resultado muito bom. Agora, é difícil a gente achar outros fundos que tenham esse grande histórico. Então, o que eu diria para o investidor? Compre o fundo e sempre reavalie.
cada 2 anos, mais ou menos, se você continua concordando com a gestão, se eles fizeram aquilo que você acreditava com o seu dinheiro, né? Não deixaria de fora fundo imobiliário de papel, tá? Eu gosto bastante também. Fundo imobiliário provavelmente seguro. Se fosse para comprar e esquecer por um prazo maior, eu compraria o KNCR 11, que é da Quineia, que é uma das maiores que tem, e ele é um fundo que ele tende a ser mais seguro, né? Sim, o HGLG também. que é O uma- HGLG. Papel KNSC também é interessante, né? O KN... Tem o KNCR e o KNSC, que é da sim. Quineia, né? Sim, o Também de KNCC papel. ele tem um pouco mais de divisão dos contratos, né? Porque o KNCR é mais... Pra acompanhar mais a CDI. Selic, né? Exatamente. CDI. O KNSC ele divide um pouco também. Entregou Acho um que é resultado muito bom no longo 52%. prazo. Quanto? Acho que é 52%, se eu não me engano. É mais Ah, é tá. pouquinho, ele é bem dividido, né? Eu acho que essa daí é uma ideia boa também. Fazer esse ranking das gestoras e procurar os fundos, o HGCR também, que é da Credit Credit Suisse. Suisse também. Resultado muito bom ao longo do tempo. Então eu dividiria mais ou menos assim, colocaria um pouquinho tijolo, um pouquinho papel. E você, Marília, em relação à renda fixa, como é que o cara que quer se aposentar, ele pode montar uma carteira pensando aí mais à frente? Pensei em investir em renda fixa, eu iria para os fundos de previdência, mas para dar uma alternativa pura de renda fixa, tem um título novo que o Tesouro lançou, que é bem legal, que é o Renda Mais. É um IPCA+, né, que você compra, hoje em dia tá acho que IPCA mais 6, então você garante IPCA mais 6 aí por um bom tempo. E depois da data de conversão, por exemplo, você escolhe, eu quero me aposentar em 2045. Chegou em 2045, a partir dessa data de conversão, ele te pagar um valorzinho mensal. Então, é como se fosse uma renda mesmo mensal. E é muito bom para quem tem dificuldade de se planejar, porque uma NTNB normal, né, um IPCA mais normal, chegou no vencimento, ele te paga todo o dinheiro. Se você precisa de renda, às vezes a pessoa pode se desorganizar aí. Então, o legal do Renda Mais é isso, ele vai te pagando todo mês um pedacinho. Eu achei essa iniciativa do Tesouro super legal. E acho que pode ser usada para aposentadoria. Mas tem um cuidado, né? Que essa renda é só por 20 anos, não é isso? Por 20 anos, exatamente. Então, assim, o pessoal tá planejando a aposentadoria com renda a mais. Aí, de repente, ela vai pegar esse dinheiro com 60 anos. Esse pagamento de salário que o Tesouro vai fazer é até os 80. Então, assim, é bom ele ter um outro investimento junto. Você vai fazendo de 5 em 5, né? Exatamente, para garantir. Faz muito de 60, depois um pouco menos o de 80. Sim. Ou coloca em outro tipo de investimento, mas não esquece sim, o verdade. restante do patrimônio. E uma pergunta que a gente recebe muito aqui é onde encontrar os melhores produtos de renda fixa? Porque hoje vamos falar em 3 tipos, de bancos. Nós temos os bancões tradicionais, nós temos as corretoras de investimento e nós temos os bancos digitais que chegaram agora e também dentro ali vários já têm plataforma de investimento. Onde encontrar os melhores produtos? Tem uma diferença? Ou, enfim, o que vocês pensam sobre isso? Acho que nas corretoras, né? Home broker, hoje em dia você acha tanta coisa. Eu acho que as corretoras, essas corretoras tipo XP, BTG, e outras também, né? Banco Inter, outras que estão surgindo aí com uma gama de produtos bem grande aqui, lá fora também, elas já concentram a maioria das coisas que você tem que ter. Então, tem várias opções de crédito privado, várias opções de CDB, tem o home broker, que você pode acessar os FIIs, as ETFs, as ações, uma carteira de fundos infinita e investimentos internacionais. Então, acho que são bem completos. Mas sabe o que é interessante, André, que você perguntou isso? Que ontem mesmo eu estava vendo isso. Eu tava fazendo um vídeo, aí eu pesquisei, por exemplo, sei lá, você foi olhar um CDB. O CDB é emitido pelo Banco Máxima. Só que você não abre uma conta no Banco Máxima para comprar o CDB. O Banco Máxima conversa com as corretoras e fala, coloca aí o meu CDB, que eu sou emissor, eu que vou pagar, mas coloca aí na sua vitrine. E aí ele deve chegar para todas as corretoras e falar, olha, coloca. Só que cada corretora, ela vai devolver para o investidor uma rentabilidade diferente. Por exemplo, eu entrei para ver um CDB do Banco Máxima de 6 anos. Na Toro, estava me pagando 13,4. No Banco Inter, estava me pagando 12,6. Aí eu falei, então tem uma variação, né? Mas aí eu até fiquei pensando, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu vou abrir conta em todos os bancos para saber qual que tá pagando melhor? Ótima Tem uns questão. 5 bancos. assim. Para ver.
Falar, não, algum tá pagando melhor, né? Pode ser um pouquinho. Eu não sabia dessa questão. Juro pra vocês, eu não sabia. Tem um spread de distribuição. Ou seja, cada corretora vai morder um pouquinho a mais. Isso. Mas e aí, qual a solução? Então, eu já ouvi falar também que na parte da manhã as rentabilidades são melhores. É porque é o mercado secundário, né? Na parte da manhã, vamos supor que você comprou um CDB de 5 anos. Você carregou um e quer vender para comprar outra coisa, só que não pode, né? Porque é prazo fechado. Aí as corretoras te cobram um spread para deixar você repassar, por exemplo, para ele. E aí, como eles te cobram um spread, eles repassam um pedaço desse spread para ele. Então, um título que era 13%, que rendia 13%, às vezes está 14%, porque ele cobrou de você esse spread e repassou para ele. Só que assim, começa 10 horas da manhã, chega 10h30, já acabou. acabou. Então é uma loucura. Muito rápido. Fica uma dica Tem para que todo mundo. levantar, já acorda, né? Quer ver? Acho que uma outra dica que Tem pode gente. ser interessante, acho que aí para quem tem maior patrimônio, acho que o serviço de wealth, né, ajuda nisso. Com certeza. Porque daí você não. É que, assim, por que as corretoras cobram esse spread nos investimentos? Para remunerar a cadeia, tanto a corretora quanto o agente autônomo. Quando você vai para um serviço de wealth management, aí não tem o agente autônomo. Então, o que as corretoras fazem é que o dinheiro que iria para o agente autônomo retorna para o cliente, que é o cashback. Então, para patrimônios mais altos, que você quer uma consultoria personalizada, né? Lá na Nord tem, por exemplo, aí a gente devolve de volta para os clientes todo o cashback do que iria para o Ah, assessor. vale a pena. Ah, A interessante. rentabilidade Vale a pena. acaba ficando bem maior dos. Quem tiver interesse, procure lá a Marília da Norte, que ela vai fazer um negócio especial aí pra vocês, né? E é fácil encontrar. Depois nós vamos deixar o contato tanto do Ricardo como aqui da Marília. E eu quero fazer uma pergunta muito especial aqui, Carol. Mas antes, eu quero falar dos nossos parceiros que nós temos hoje, né? Que é o Investidor 10. E nós temos aqui também o aplicativo Grana. Vamos falar um pouquinho deles, né? Melhor plataforma para você que tá aí, quer investir em ações, fundos imobiliários, saber dados históricos, gráficos de uma forma mais simples. Nós usamos, eu e o André, o Investidor 10, que é uma plataforma completa, traz tudo de forma mastigada, né, André? Muito legal. E, aliás, vou até reforçar algo muito bacana. Lá você tem até o comparador de ações. Ah, eu vou investir no Banco do Brasil, no Banco Itaú ou no Banco Bradesco. Lá dentro você tem até o comparador. Ele vai trazer para você comparação de lucro, de, enfim, de indicadores. importantes. É muito legal para você tomar a decisão de qual ação vai investir. Lembrando que é gratuito, tá? É isso aí. O link tá aqui na descrição do vídeo e também tem o QR Code. Só posicionar o celular, você vai ser levado direto aí pro site do Investidor 10. E você que tá aí, tem que declarar imposto de renda, atenção, que quer uma maneira mais fácil, mais simples, em 5 minutos. Carol tem dificuldade de, preencher ali a Receita Federal, tem que preencher, tem que declarar de ações, fundos imobiliários, de ativos da renda variável. Nós trouxemos uma solução muito legal, que é o aplicativo Grana, né, André? Não, é muito legal. Além de ser parceiro da B3, ele traz uma segurança para o investidor. Por quê? Você sabe que seus dados estarão protegidos, tá certo? E olha que bacana. Como a Carol falou, tem uma declaração pré-preenchida, tá certo? Então é todo automatizado. Além do que, o Grana, ele vai conseguir reduzir ou até zerar o seu imposto a pagar. Então, muitas vezes, ao você declarar o imposto errado, você vai acabar pagando imposto a mais. E através do Grana, além da facilidade, da automação, segurança por ser parceiro da B3, tá certo? Você vai, através da declaração pré-preenchida, facilitar muito a sua declaração de imposto de renda. Então faz o seguinte, meu amigo, aqui tá rolando o QR Code, posiciona o teu celular, a câmera do teu celular vai ser levado aí para baixar o aplicativo do Grana, ou também nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá certo? Veja o que é mais fácil para você. Mas chega de dor de cabeça para declarar o imposto de renda dos seus investimentos. Com o Grana é muito mais fácil. Vamos aprender a declarar e declarar em 5 minutos de uma forma mais simples. Tá bom, meu amor? A gente vai tirar isso, tira essa dor de cabeça aí das suas costas. Tá aqui, clica na descrição, tem o link ou o QR Code aí passando na sua tela. E, bom, a pergunta que é chave aqui. Como o investidor pode montar uma carteira vencedora mesclando fundos imobiliários e renda fixa? Como é que ele vai trabalhar esses percentuais? Poxa, eu invisto mais em fundo imobiliário ou mais em renda fixa? Como é que ele pode montar a carteira dele? Eu posso falar de uma maneira mais individual, que é o que eu faço, até porque cada investidor tem o seu perfil, seus interesses e o tamanho do conhecimento, assim, a dedicação, né? Por que eu digo isso? Porque tem gente que fala assim, renda variável é muito arriscado.
Só que fundo imobiliário é renda variável. Só que eu posso escolher, pelo menos é o que eu faço na minha carteira, eu coloco os fundos imobiliários mais seguros e coloco na minha fatia de segurança. Então o que que eu escolhi? Deixar 70% do meu dinheiro naquilo que eu considero seguro. Então aqui tem reserva de emergência, renda fixa e tem fundo imobiliário. Para mim está na mesma fatia, né? Então eu vou ter, sei lá, de 15 a 30% em FIIs, né? Eu não vou ter 100% em FIIs, que também é um erro que eu vejo o pessoal coloca. Por outro lado, também tem gente que fala assim, a perda fixa. Eu não vou investir em renda fixa porque eu vou perder dinheiro. Sendo que, cara, tá te pagando quase 6% a mais que o IPCA todo ano, né? Então também tem às vezes uma lavagem cerebral que você tem que investir só em ações, que também não vejo essa necessidade. Acho que a gente pode aproveitar um pouquinho de tudo. Então eu mantenho 70% da minha carteira naquilo que eu considero seguro e 30% naquilo que tem mais risco e potencial de valorização. De repente 20% em ações e alguma coisa que mesmo nas ações também tem o mais seguro e mais arriscado, né? Se você for colocar investimento internacional também está nessa fatia. Enfim, é assim que eu dividiria a minha carteira. Mas, obviamente, cada investidor tem que fazer uma análise do seu perfil. É isso aí. Eu gosto de trabalhar assim, tem uma distribuição basal da minha carteira, né? Então, sei lá, vamos supor, 20% de FIIs, 20% de renda fixa, 30% de ações e o resto de fundos. Então, vamos supor que tem essa distribuição basal de acordo com o meu perfil de risco, né? Meu perfil de aversão ao risco. Quando eu vejo que as ações estão muito caras, eu diminuo um pouco o percentual de ações e vou, de repente, para fundos de papel. Quando eu vejo que a renda fixa está muito boa, eu diminuo os outros e aumento um pouquinho a renda fixa. Não é tanto, não é do 8 a 80, né? Porque sempre você tem que ter um percentualzinho daquele instrumento que você gosta. Você nunca sabe quando vai subir muito ou quando vai ter um cisne negro, então você sempre tem que ter. Mas eu gosto de também me dar a liberdade de ter um pouquinho mais de caixa, um pouquinho mais de risco, a depender do cenário macro. Então eu trabalho assim. E vai ajustando isso no aporte, né? Também. Sabe o outro ponto que é legal a gente falar? Que é sempre bom o investidor ele estar posicionado, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. Por quê? Se a gente olhar 2023, cara, bolsa de valores andando de lado ali, fundos imobiliários andando de lado de janeiro até outubro. Novembro e dezembro, 20% de rentabilidade. Então a gente fala assim, o ano a bolsa rendeu 20%. Na verdade foi novembro e dezembro. Se você não estava naquela janela, você falou, não, vou esperar. Vou tirar tudo da bolsa e colocar tudo na renda fixa. Você perdeu o ano, né? Então assim, é sempre bom você estar posicionado. Respeita a sua alocação macro, sua alocação principal. Tantos por cento aqui, tantos ali. E dependendo do cenário, com os novos aportes, você vai apostando mais. Agora está mais na renda fixa, agora está mais nos tijolos. Aí você vai mudando. Que legal esse bate-papo, né, Carol? Nossa, tirou muitas dúvidas, principalmente previdência, que é algo que as pessoas têm muita dúvida. Renda fixa, que é algo que tem que ser falado, né, com mais frequência também, né? E Marília e Ricardo, muito obrigada. Aqui é a casa de vocês, praticamente vocês têm cadeira cativa, vocês sabem, né? E aonde as pessoas encontram vocês? Fala um pouquinho também da Nord, enfim, canais, tudo. Se quiserem deixar o WhatsApp, brincadeira, viu, pessoal? Tirarem dúvida. Pensou, aparece alguém lá, Marília. Vai Aquela bombar dúvida de o previdência. Não, eu tô em todas as redes sociais, Marília Fontes, tô no YouTube, tô no Instagram, no TikTok até. Tô em todas. E a Nord, a gente começou como research, né? Então a gente fazia relatórios de investimento, carteiras de FIIs, carteiras de renda fixa, carteiras de ações. E aí a gente percebeu que nem sempre o cliente se sentia seguro para fazer sozinho, para ler e fazer sozinho. Então a gente abriu também o Wealth Management, que é essa consultoria personalizada que a gente ajuda ele a investir, além de apresentar a carteira, acompanha a execução e tudo. E a Asset Management, então para clientes que não tinham renda o suficiente para chegar no Wealth, tinha a Asset, que daí você pode fazer as mesmas estratégias do fundo, as mesmas estratégias do relatório, através do fundo. Então, na verdade, hoje em dia a gente é uma casa de investimentos que ajuda a pessoa física a investir do jeito que ela preferir. E agora o Ricardo aí, onde encontrar o Ricardo do Lucro FC? Justamente com esse nome, procure sempre como Lucro FC, né? O meu canal principal é aqui no YouTube, né? Então, assim, meu trabalho ele é educacional. Então, assim, eu falo sobre investimentos, sou educador financeiro, eu quero justamente passar
essa mensagem de que você poupando, investindo todos os meses, você chega num futuro melhor. E isso eu faço através dos meus serviços de educação, né? Então, me sigam lá no YouTube, procurem como Lucro FC, são 3 vídeos por semana. E também no Instagram, também você pode procurar sempre como Lucro FC. Que legal, Ricardo, Marília, muito obrigado aí por esclarecer tantas dúvidas dos nossos seguidores, tá certo? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam aqui, se vocês gostaram do episódio, tá certo? Não esqueça de apertar o botãozinho de curtir. Ricardo, Marília, muito obrigado. Da minha parte, um grande abraço pra você. Toda semana aqui, um convidado muito especial no Irmãos Dias Podcast, tá certo? Estamos aí chegando quase a 700 mil inscritos, graças a você. Temos parceiros, temos hoje, né, investidores Temos nós aqui. dois mais unidos do que nunca. Tem aqui que aguentar a Carol também. Um grande abraço pra você, pessoal. Da minha parte, aí só agradecer todo o carinho que vocês têm com a gente nesse ano. E pelos próximos anos estaremos muito juntos, né, Carol? Exatamente. Da minha parte, pessoal, um beijo. Eu sempre falo que aqui é a casa de vocês. Vocês que mandam aqui, a gente vem aqui só fazer o que vocês pedem. Mas da minha parte, pessoal, voa Brasil, quem investe futuro agradece. Beijão.